Brasília, 7 de março de 2023, aniversário da Maria Emília, 35 anos de idade. Eu nunca vou ser a pessoa que mente a idade, porque dá muito trabalho. Desculpem, peço desculpas pelo título do vídeo. Deixa eu começar dizendo qual é a definição de clickbait. Tipicamente refere-se à prática de escrever títulos sensacionalistas ou enganosos a fim de atrair cliques para um determinado conteúdo. Por que é que eu escrevi isso? Vontade de vomitar. Em primeiro lugar, eu não tenho nada a dizer de mim mesma nesse dia de hoje, do meu aniversário, que seja dissociado do nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu tô aqui com dois papéis, tá? A cor deles já mostra, já entrega, né, que eu estou assim realmente alcançando uma certa idade. Gente, isso aqui é minha certidão de nascimento, tá amarela, tá rasgada, não sei se dá pra ver aqui o furo. Foi um suplício conseguir que minha mãe me desse esse papel, porque ela acha que eu não tenho responsabilidade para guardar um documento assim tão importante. E eu tenho esse outro papel aqui, que também tá velho, mas não é tanto. Esse papel foi escrito por um professor muito querido, o Santitos. Esse papel marca o dia em que eu nasci, 7 de março de 88. Esse dia aqui foi da primeira vez em que a palavra foi pregada para mim. Infelizmente não tem a data, mas eu acho que foi entre 2004 e 2005. Então nós temos aí alguns anos, né? Quase 20. Vou arredondar para 20. Bom, numa aula de filosofia, numa aula assim de pré-vestibular, né? A gente estava se preparando para o vestibular em Paracatu. O Colégio Atenas, onde eu estudava, preparou um combo de aulas que a gente podia assistir ou não, incluindo conteúdos de filosofia, de literatura, destinados a alguns vestibulares específicos. Eu acabei indo para a UNB, mas foi um bom tempo depois. Nessa época, tudo que eu podia adiar, eu adiava. Eu pensava, uma hora eu me preocupo com isso. Na hora que estava todo mundo estudando, uma hora eu penso nisso. Eu sabia que era um fato com o qual eu teria que lidar, mas eu não estava afim naquele momento. Por outro lado, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei de literatura, geografia, história, odiava com todas as minhas forças, física, matemática. Para entrar na minha cabeça sempre foi um sofrimento. Mas também a alegria de acertar uma conta é maior do que acertar uma questão de que você já tem domínio, né? E num dia, eu me lembro desse dia, havia uma aula de filosofia agendada, sei lá, para 3 horas da tarde. E Paracatu é uma cidade quente, acreditem em mim. Eu saí de casa e falei, legal, vamos ouvir umas aulas aí interessantes. Se fosse física eu não iria. E aí, mal sabia eu que esse professor, Santitos, por amor e obediência a um homem que nasceu e foi crucificado há aproximadamente 2000 anos, né? Há 2023 anos, aproximadamente não, há 2023 anos, por amor e obediência a esse nome, esse professor jogou uma sementinha assim, bem despretensiosamente. Isso mudou minha vida, tanto que quase 20 anos depois eu tô aqui contando. Como o evento mais importante, sabe? Muito mais importante do que essa certidão de nascimento aqui, de quem nasceu da água, como tá lá em João 4, foi o dia em que essas palavras foram expostas para mim. Bom, nessa aula, a aula era sobre Hegel, eu não lembro de nada da aula, assim, eu não estava entendendo direito, eram conceitos muito abstratos e tal, mas o fato é que o professor Santos falou sobre o conceito de morte em Hegel, pelo que eu me lembro é isso, e aí a sementinha que ele jogou foi, mas isso não tem nada a ver com os conceitos, com as 3 mortes do homem.
E aí, veja, o meu modus operandi naquela época era de deixar pra me preocupar depois. Eu não queria me preocupar, eu não queria me dedicar seriamente a nada. Eu queria me preocupar depois, a lógica era essa. Mas quando ele falou em morte, eu achei um assunto muito sério, eu não estava esperando ouvir sobre aquilo naquela aula. E mais ainda, ele falou sobre 3 mortes. Eu pensei, eu não posso me fazer de surda a uma coisa dessa, isso é importante. Eu nunca ouvi falar nisso, que negócio esquisito, que história é essa? Levou um tempo, tá? Pra ele se dignar a escrever isso aqui, eu tive que ficar no pé. E a estratégia dele, como ele veio me dizer depois, foi de que se uma pessoa tem sede, você tem que dar sal pra ela, você tem que deixar ela ter mais sede. Foi justamente o que ele fez. Resultado, era ele passando no corredor e eu desesperada atrás. Mas Santos, pelo amor de Deus, como assim? O que quer dizer? Nananã, me explica, eu quero entender e tal. E ele sempre agindo como, olha, isso é problema seu, eu não tenho nada com isso. Vai ler sua Bíblia na sua casa que você vai entender. Eu também achei aquilo interessante. E a Bíblia pra mim sempre tinha sido um livro extremamente difícil, com uma linguagem não contemporânea. Eu não entendia nada, Lá em casa tinha uma grande Bíblia católica, eu gostava de ver as pinturas e tal. E aí depois de muito esforço, realmente, ele finalmente marcou comigo, ó, então tá, tal dia, tal hora, lá na sala dos professores, a gente conversa. E assim foi. Nesse dia, Santos pregou a palavra pra mim, de maneira muito simples, porque realmente a Bíblia é complexa para quem é complexa e é simples para quem é simples. Basicamente a Bíblia está dizendo, veja, Deus fez o mundo e ele deu uma lei aos homens, de não pecar, senão a gente morreria. Ora, nós pecamos, logo vamos morrer. É essa a explicação do mal no mundo. E Deus, no seu infinito amor, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse dia, Santos pregou para mim e disse, olha, Jesus veio, e o que aconteceu na cruz foi que ele cumpriu em si a pena. É como Deus sendo um juiz perfeitamente justo, totalmente intolerante ao pecado, ele decretou uma lei, essa lei não foi cumprida, e como ele não voltaria atrás, a palavra dele não volta atrás, ele decidiu aplicar em si a pena. A obra está feita, a conta foi paga em Cristo, para que nós não morrêssemos. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, e a ideia de simplesmente receber uma coisa pronta, eu sempre tinha pensado em Jesus como alguém que tinha feito uma coisa boa. Não ia muito além disso meu raciocínio, mas eu sempre pensei que o que ele tinha feito era importante, assim, e que foi bom pra mim de alguma maneira. E aí quando ele disse que o que Jesus fez na cruz foi justamente pagar a nossa pena, matar a nossa morte, sabe? Comprar a nossa vida com a morte dele, né, e ressuscitar triunfante para nós ressuscitarmos com ele, eu pensei, poxa, a ideia de simplesmente receber me cai muito bem, e mais ainda, essa descrição de alguém carente de vida, carente de perdão, também me cai muito bem. É como uma roupa que você veste e fica. Eu pensei, eu preciso disso. Eu me identifiquei imediatamente com a descrição que Santos deu tanto da minha condição de pecadora, quanto da condição de Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus que veio cumprir em si a pena que nós não podemos pagar. Então, assim, existe muita, assim, a Bíblia fala, eu acho que é um campo muito rico, muito denso de leitura sobre a distinção entre corpo, alma e espírito, que pra mim não é muito claro, eu realmente preciso estudar. Mas assim, eu diria, eu não sei, eu posso estar totalmente errada assim no uso dos termos, mas eu acho que naquele dia, eu acho que é como se a minha alma, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é como se alguma coisa dentro de mim dissesse um sim redondinho para a palavra que foi pregada. Mas o que acontece é que durante esses 20 anos
uma parte muito relevante em mim disse não, assim, sabe? Ela impôs muitos entraves. E assim, vai botar entrave até o último dia da minha vida, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, entendeu? A palavra de Deus em nós, há um profundo embate, né? Paulo falou isso. Mas o resumo de tudo que eu quero dizer no dia de hoje, como assim um relatório dos meus 35 anos, como é que eu me coloco diante do mundo, como é que eu me entendo, como é que eu gostaria de me colocar diante de você, que provavelmente é um amigo que eu mandei, para quem eu mandei o link, ou familiar. Eu quero dizer o seguinte: a Bíblia é um livro que nos lê. Ela não é um livro que é lido como qualquer outro, ela não é agente passivo, ela é um agente ativo, né? Paulo fala que ela é uma faca de dois gumes, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai entre rins e medula, tal, ela te divide inteiro, ela te desmonta, ela te bota à prova. E durante esses quase 20 anos eu li a Bíblia durante esse tempo, milagres aconteceram, Jesus ficou ao meu lado o tempo todo, como sempre, porque a palavra dele é exatamente essa: e eis que ficarei convosco todos os dias. E esse no original é todos os dias, o dia todo, não é eu vou te visitar todo dia 3h30 da tarde, não, é eis que ficarei convosco todos os dias, o tempo inteiro, até a consumação dos séculos, até o fim de tudo. Mas eu adotei uma postura que não foi muito honesta, não vou usar eufemismo, não foi honesta, que foi o seguinte: muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, quando eu li a Bíblia, eu sentia uma vontade de vomitar. A Bíblia mexia comigo de uma forma tal, me deixava assim, enjoada, assim, mal-estar. Porque ela fala muita coisa que a gente não quer ouvir. Ela nos confronta, ela nos desmonta, ela nos crucifica. Ela nos crucifica. Jesus disse: quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Então a Bíblia mostra exatamente o pecado nosso, que precisa ser crucificado, e ela nos ensina a morrer, ela ensina o que a gente precisa negar. E a gente não quer isso, o nosso eu natural, a nossa carne não quer isso. Então assim, se eu for demonstrar em gestos o que aconteceu comigo durante esses anos, eu diria que foi mais ou menos assim, ó. Eu aqui tentando segurar de toda maneira possível o que era importante pra mim, e era justamente o que estava sendo botado à prova. E aí eu via, né, exatamente o movimento de Jesus em tirar, e eu, não. Primeiro, um apego, assim, de não querer negociar, de não querer deixar aquilo ir, mas o poder dele sendo maior e o amor dele sendo maior, bom o suficiente para não deixar aquilo comigo. E a partir do momento em que aquilo foi entregue para ele, que alívio! Aí você pensa que na próxima vez que o movimento ia acontecer, eu ia lembrar do alívio e ia entregar de mão? Óbvio que não. Tentava correr mais. Não. De novo, entendeu? Aí, com o passar dos anos, milagres foram acontecendo, ele foi tirando, ele foi limpando. A palavra é essa, limpando mesmo. E aí, coisas que antes eu achava... Então assim, essa vontade de vomitar, que muitas vezes a Bíblia me dava, esse mal-estar tremendo, que se eu tivesse sido honesta, eu teria botado em palavras, que é exatamente isso que Deus quer de nós. Ele simplesmente quer que nós sejamos honestos com Ele. Se eu tivesse sido honesta, eu teria pegado a Bíblia, eu teria lido determinados versículos e falado: Senhor, isso aqui me dá vontade de vomitar. Eu tô sentindo assim... Eu tô sentindo assim uma repulsa, eu tô sentindo qual é a palavra? Um confronto enorme com isso aqui tá me fazendo mal. Mas me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu sei que tem uma pessoa, um só certo aqui, não sou eu. Eu tô no banco dos réus, eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia, eu preciso ser transformada. Eu já experimentei ir do meu jeito, segundo o meu entendimento, e eu vi qual foi o desfecho. Agora eu quero algo diferente, eu quero tentar uma coisa nova.
me ajuda. Mas ao invés de ser honesta, o que eu fiz? Eu passava batido. Não faz de conta que você não leu, deixa aqui quietinho, ninguém escutou mesmo. Guarda esse versículo aqui, ó, bota um adesivo, um post-it, tampando ele, uma foto, rasga essa folha da Bíblia e segue o jogo. Minha conduta, se tivesse sido diferente, teria mudado muita coisa. Mas Deus sabe exatamente com quem Ele está lidando, né? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não é à toa que Davi orou a Deus para que libertasse dos pecados que ele não conhecia, né? Purifica-me tu dos pecados que me são ocultos. Então, assim, eu já tenho uma lista bem grande de coisas assim que eu peço perdão a Deus. E aí, olha que interessante, Davi ensina a gente pedir perdão pelo que a gente não tá vendo. Porque Deus nos conhece tão profundamente, né? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Tá. Então, assim, apesar de tudo, o processo foi acontecendo, porque Jesus é poderoso, Ele é mais poderoso que nós, Ele é o poder, né? Ele é a vida. E o que eu quero dizer, para talvez já concluir o vídeo, o meu testemunho, assim, outra coisa, eu ouvia testemunhos, nossa, as pessoas tiveram uma visão de Jesus, um milagre aconteceu na vida delas, sim, uma conversão radical, que nem de Paulo. Inclusive, na sequência, depois desse vídeo, eu já vou fazer o de Atos 9. Né? Paulo, em 3 dias, ele passou de líder da perseguição da igreja para líder da proclamação do evangelho. Ele escreveu 13 dos 27 evangelhos do Novo Testamento. Então, assim, eu ficava vendo umas conversões assim, uau, que legal, nossa! E eu ficava pensando assim, poxa, eu não tenho uma história dessa para contar. Aliás, que vergonha pra mim. O que eu tenho pra contar é que o tanto que eu pude segurar o jogo, eu segurei. O tanto que eu pude retardar o processo, eu retardei. Claro que Jesus é poderoso e soberano para fazer como Ele achar por bem. Mas Ele foi de uma bondade tão grande comigo, e eu já vi isso no testemunho de outras pessoas, que Ele deixou ser assim, aos poucos, sabe? E o resumo da ópera é que esse título... Ó, tem gente fazendo coisa aqui no prédio, não repara. Esse título não é clickbait não, porque essa vontade de vomitar foi real. E o meu testemunho não é nada assim, uau, que nem um do Paulo, mas o meu testemunho hoje, aos 35 anos de idade, é que o que antes me fazia ter vontade de vomitar na palavra dele, hoje eu desejo. Hoje eu peço pra ele. E as coisas que eram tão importantes pra mim antes, as quais eu tão avidamente me apegava, coisas que eu achava que me faziam muito bem, que eram muito valiosas, não vou dizer todas, mas muitas hoje, quando eu lembro que eu já fui capaz de fazer, minha vontade é de vomitar. Então, resumo da ópera: a Bíblia é a palavra do Deus vivo, ela é Deus soprando vida em nós, ela bota a gente de cabeça para baixo, ela desmonta e faz outro, Jesus, né, é uma nova vida, uma nova criatura. E quando hoje, por exemplo, eu leio, quando Ananias, né, recebe, quando Deus fala com Ananias, Saulo vai chegar aí, recebe ele, porque ele agora, né, vai pregar o evangelho e tal. Ananias fala, quê? É o Paulo que eu tô pensando, que matou um monte, milhares de cristãos? Qual é a resposta de Jesus? Sim, é ele mesmo. Eu vou mostrar pra ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que esse era um dos versículos que me fazia arrepiar. Eu não queria isso. Quem que lê um negócio desse e quer? Ninguém. Mas hoje eu sei. Eu não vou dizer que eu sei de maneira... Obviamente eu não vou dizer que eu sei de maneira perfeita, mas hoje eu sei mais do que Jesus estava falando. Em nenhum momento Paulo reclamou de ter sido escolhido para sofrer em nome de Jesus. Pelo contrário, a gente pega as cartas dele e lê. Ele morreu idoso e muito bem resolvido. E, assim,
As palavras que ele teve a dizer sobre a própria vida foi: eu lutei o bom combate, cumpri a jornada, eu corri a maratona. Por quê? Porque Jesus estava com ele o tempo todo. Então eu sei que cada momento de perseguição, cada chibatada que ele levou, cada dia na prisão, ele estava no céu. Porque quando nós estamos com Cristo, onde quer que nós estejamos, nós estamos no céu. Eu não era capaz de falar isso até um tempo atrás, eu tinha medo. Eu não acreditava, mas Deus tem me permitido sentir e ter e crer e ver mais e mais e mais lampejos da glória dele e sentir a presença dele. E tudo isso não é fazendo nenhum ritual, não é fazendo não é fazendo outra coisa senão lendo a palavra e falando com ele. É um vínculo como qualquer outro, sabe? Eu não tenho religião, eu não frequento nenhuma igreja. É maravilhoso quem vai, quem tem uma igreja para ir. Deus se move poderosamente em muitas igrejas, mas mais importante do que igreja, o que é decisivo é o vínculo que nós temos com ele, o relacionamento que nós temos com ele individual, sabe? Então, esse vínculo tem mudado, esse vínculo tem crescido, se aprofundado. Toda honra e toda glória pertencem a ele. E assim, eu tô fazendo vídeos, eu tô com um projeto pessoal de ler toda a Bíblia no YouTube, leve o tempo que levar. Muitas vezes eu mais divido dúvidas do que alguma coisa que eu tenha entendido, mas eu acho que vale da mesma maneira, porque a sementinha que o Santos jogou quase 20 anos atrás mudou minha vida. Não é por mérito dele, e ele sabe disso, ele foi o primeiro a me ensinar isso. O mérito é do autor da obra. Toda honra e toda glória pertencem a Deus. Foi da boca dele que saíram as palavras: minha palavra não tornará para mim vazia. Assim como a chuva que cai, molha a terra e faz frutificar, minha palavra vai prosperar naquilo para o qual eu a designei. E aprove a Deus que a palavra dele frutificasse no meu coração, apesar de mim, que fique muito claro, o que eu pude fazer para... Eu criei, mas ao mesmo tempo eu não queria ser desafiada, assim. Eu acho que eu queria Deus muito como um ursinho de pelúcia. Então, fica bonitinho se ficar aqui. Nunca vai sujar, nunca vai sair do lugar, não vai atrapalhar minha vida em nada. Então, fica aqui. E Deus não é assim. Ele chega com uma britadeira, com um trator grande para demolir a casa e fazer uma outra. Como uma que seja santa, porque ele é santo. É isso. E bom, eu quero agradecer a todos que têm me mandado mensagens de carinho. Quero agradecer as maravilhosas companhias que eu tive na manhã de hoje. Fizemos uma trilha debaixo de uma chuva, foi muito bom. Comi o melhor bolo de todos, que é um bolo de coco, tomando água de coco. Graças a Deus eu estou rodeada de pessoas muito especiais, muito especiais. E o melhor de tudo é que a pessoa mais especial pra mim, aquele a quem eu quero agradar, sabe quando você ama tanto uma pessoa que você fica pensando o que você pode fazer pra agradar, você quer ver aquela pessoa sorrir, você quer ver aquela pessoa satisfeita, você pensando do que ela gosta, eu quero fazer. Isso é impossível pra mim. É ele em mim fazendo, entendeu? Então assim, no meu coração eu tenho tido, pela graça de Deus, mais e mais e mais vontade de agradá-lo. E essa é uma vitória muito grande, porque eu sempre tive muito medo de julgamento, medo de crítica, medo de rejeição. E Deus tem mostrado ao meu coração algo tão precioso que
eu quero o julgamento, eu quero o juízo dele, entende? Eu quero a aprovação dele. Eu quero fazer uma coisa, igual criança que faz uma coisa e olha pra mãe, tá, ou pro pai, tá legal, tá bonito isso, sabe? E eu sei que só é agradável aos olhos dele o que é dele mesmo, entendeu? Então, eu creio que nós não fazemos nada de bom sozinhos. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, o que ele me ensina é a diminuir, assim como João Batista, né? João Batista disse, importa que eu diminua e que ele cresça, para que ele opere. Enfim, eu tenho vivido umas coisas muito diferentes. O resultado concreto dessas coisas diferentes, entre outras coisas, tem sido uma disposição muito grande, uma alegria muito grande em falar da palavra. Daí essa intenção de percorrer a Bíblia toda. Não é um sacrifício para mim, porque durante esses anos todos, apesar de todos os pesares, a leitura da Bíblia sempre foi o meu hábito mais precioso. A diferença é que agora as palavras estão ficando com neon em torno delas, assim, elas estão me tocando, me transformando num ritmo mais acelerado, porque uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas, né? A gente tem que aprender a sair da frente para Deus agir, inclusive dentro de nós mesmos. Acho que principalmente em nós mesmos. Então, sai da frente. É isso. Eu tinha preparado um monte de coisa, eu nem sei onde eu escrevi, eu acho que eu perdi o papel, eu não sei. No final das contas, eu queria terminar o vídeo agradecendo a todos, agradecendo especialmente aos santos. E eu te desejo, santos, que o Senhor te recompense pela sua obediência, porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão generoso, que Ele é o Deus que nos pega no colo, sobe a montanha e ainda nos gratifica, como se a gente tivesse feito alguma coisa. O esquema de recompensa de Deus é uma matemática que só para ele faz sentido, assim, é muita generosidade, assim, é como Abraão com Isaac. Ele devia ficar tentando inventar mais e mais formas de presentear Isaac, de dar graça a Isaac, né? Então, santitos, minha oração é essa, que o Senhor te recompense pela sua obediência, que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida, que Ele cumpra a vontade dEle na minha vida, porque hoje, quase 20 anos depois, eu digo, antes me dava vontade de vomitar. E eu acho que qualquer pessoa que lê a Bíblia de forma honesta vai experimentar muitas sensações diferentes. Apatia, sabe, indiferença, raiva talvez. Mas só o que Deus espera da gente é honestidade. E obviamente, crer nele, né? Que nem isso é nosso, é ele que nos... A fé não vem de nós, é dom de Deus, né? Enfim, já vai dar meia hora. Eu desejo a todos vocês, eu desejo que o Senhor faça no coração de vocês o que Ele tem feito no meu, porque é vida. Jesus não prometeu nada além de vida, né? Ele não veio pra cá pra prometer carro, pra prometer dinheiro, pra prometer riqueza. Ele veio prometer vida, e vida em abundância. E eu tenho recebido essa vida. Quanto mais a gente recebe, mais a gente quer. E quanto mais a gente quer, mais perto dele a gente tá. E quanto mais perto dele a gente tá, mais amor a gente sente. Mais é o amor dele fluindo em nós. Saibam que minha estratégia agora é diferente em relação a ele. Eu entrego, sabe? E eu creio piamente que ele é sábio para dar conta do recado todo. É isso. Obrigada e tchau, tchau!